paz do Senhor, meus queridos irmãos, amados irmãos e amigos, agradecendo, né? Nós somos gratos, primeiramente, ao nosso Deus, à nossa família, aos irmãos e amigos. Queremos agradecer, sim, a todos os irmãos que votaram, os amigos que votaram, os que não votaram também, por que não? Né, irmãos? Porque voto é apenas um e amigos são muitos, então as pessoas são livres para votar, né? Nós estamos agradecidos a Deus, irmãos, porque a nossa igreja aqui em Garanhuns, e acredito que em vários lugares no estado, não passaram pelo que nós passamos aqui em 2016, com um líder, um gestor amante do poder, da mentira e da dissimulação, como foi o Cândido de Freitas, criou sérios problemas na igreja aqui por conta de política, dividiu famílias, dividiu amigos, né, separou amigos, criou inimizade, saiu daqui intrigado com muita gente. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Meu irmão Damásio eleito, graças a Deus, porque foi promessa de Deus, a eleição de Damásio foi a vontade de Deus, nós já sabíamos. Agradeço a Deus pela vida do irmão Salvador, do irmão Alexandre, que também são nossos amigos e saíram candidatos. Em momento nenhum, pelo menos que eu saiba, se alguém ouviu falar, não sei, mas pelo menos eu, irmão Giovanni, não ouvi nenhum comentário por parte dos irmãos, um falando mal do outro, um querendo conquistar voto falando mal do outro. Nada disso existiu aqui em Garanhuns, pelo menos que eu tenha tomado conhecimento, irmãos. Por quê? Porque essa eleição ocorreu, né, na paz, né? Estava aqui em Garanhuns um pastor, que está hoje, um novo pastor, que é um homem de Deus, um homem que não se envolveu com a politicagem barata, não é? A politicagem mesquinha, não se envolveu, deixou os irmãos livres. Tanto é que os nossos irmãos, membros da nossa igreja e de outras igrejas, e qualquer cidadão é livre para votar em quem quiser. Os candidatos eleitos, por exemplo, meu irmão não é vereador, não é? Foi eleito, não é vereador ainda porque não foi empossado, mas foi eleito, e após a posse não será vereador da igreja A, B ou C ou D, não. Será vereador dos cidadãos de Garanhuns, independente de credo ou religião. Mas nós queremos também, irmãos, preocupados com a situação da nossa igreja, que não é fácil, por conta de alguns líderes caídos, homens e até mulheres também, totalmente rejeitados por Deus e pela igreja, analisar, irmãos, com respeito, com dignidade e não tripudiando em cima da derrota dos outros. Não é isso que nós queremos fazer. A gente está vendo por aí em todo o estado os irmãos rindo, comemorando a derrota dos candidatos do sistema. Não são candidatos da igreja. Por exemplo, a vereadora do Recife, ela não é candidata da igreja. Ela é candidata de um sistema humano e até maligno que foi implantado dentro da nossa igreja nessas últimas 2 décadas, né? E a vereadora Aimee, ela, em 2016, ela teve mais de 14 mil votos, irmãos. E nessa eleição agora, ela teve 3.763 votos e ficou na 9ª suplência. Ou seja, tem que sair 9 vereadores serem nomeados secretários ou então acontecer alguma coisa para ela assumir. Isso é praticamente impossível, né? E aí os irmãos viram e sabem que existem indícios verdadeiros de envolvimento com rachadinha e tudo mais, né? O irmão lá de Olinda, Algério, que vinha fazendo um excelente trabalho, mas foi uma surpresa ter perdido a eleição da forma como perdeu. Por quê? Porque as pessoas estão vinculando, não é, os irmãos da igreja, não é, à presidência da nossa igreja, aos líderes caídos da nossa igreja. Então, o irmão Algério perdeu a eleição por conta disso. Nós tínhamos certeza absoluta que a vereadora Aimee não seria reeleita. Não é? Tínhamos certeza, mas uma certeza assim, meio em dúvida com relação à vereadora Babate, na cidade de Jaboatão. Houve 8 eleitos no partido dela, no PL, ela ficou na 10ª suplência, teve 1.770 votos. Em Camaragibe, colocaram como bucho de canhão o cantor Jair Santos, presbítero da igreja, um homem querido da igreja, né? E ele sequer foi eleito, teve apenas 270 votos. Não é? Com isso, a gente não quer dizer que os nossos irmãos, que foram candidatos independentes, que tiveram pouco voto, não foram eleitos, não é? Devem desprezar esses votos. Não, nós estamos aqui abordando a situação, não é, irmãos, para mostrar que os irmãos que tinham sobre a sua cabeça as mãos da liderança caída da Assembleia de Deus Pernambuco foram envergonhados.
não é? Por conta dessa liderança, porque na realidade o que o povo quis dizer, o que a igreja, os irmãos da nossa igreja quiseram dizer é o seguinte: não, senhor Ailton José Alves, não aceitamos mais corrupção, não aceitamos mais mentira, não aceitamos mais dissimulação, não aceitamos mais voto de cabresto. Na cidade de Caruaru, irmão, houve 7 eleitos no PSDB. O presbítero Andrei Gouveia, que era vereador, ficou na terceira suplência, teve 1.747 votos. Ele deixou de ouvir homens sérios, homens de Deus sérios, para ouvir, não é? O deputado Adalto. E aí, presbítero Andrei, o senhor se decepcionou, não é? O senhor foi mais uma vítima do sistema humano e corrompido implantado na nossa igreja através do famigerado projeto de cidadania negado pelo presidente da nossa igreja. Interessante, irmão, que lá em Recife, o irmão Luiz Eustáquio foi eleito em 9º lugar no PSB, foi eleito, enquanto que a vereadora Aimee, não é, ficou na 9ª suplência. Veja que coincidência, não é, irmãos? O Luiz Eustáquio foi tão humilhado, tão perseguido, tão pisado por Ailton nas eleições passadas. Na cidade de São Lourenço da Mata, houve 4 eleitos no PSD, e a irmã Ruth Balé, esposa do evangelista Natanael Balé, um homem querido na igreja, foi candidata, e pelas informações que nós temos, ela não foi candidata, não é, com as mãos do presidente da IADPE, não, mas ela sofreu as consequências, por quê? Porque as pessoas vinculam ela à liderança da IADPE, pelo fato do esposo ser evangelista, ser pregador da igreja. Na cidade de Paudalho, uma outra vergonha, irmão. O presbítero Belarmino não chegou sequer a ser eleito, teve apenas 286 votos. Né? O presbítero Belarmino era do projeto Cidadania, protegido de Isaac Silva. Isaac Silva que tanto mentiu, tanto enganou a igreja e continua enganando. Né? Então a igreja disse não à mentira, não. Né? Belarmino é daquele episódio do presbítero Júnior Henrique, né, irmãos? Que fez aquele vídeo horrível, deplorável, comparando, dizendo que os 2 nomes mais divulgados e mais falados em Paudalho era o nome de Jesus e o do presbítero Belarmino. E finalmente na cidade de Escada, o presbítero José Marcos da Silva, que era vereador, teve apenas 110 votos, né? Foi eleito pelo famigerado projeto Cidadania, e ficou na 10ª suplência. Então nós estamos colocando isso, irmão, não é para tripudiar sobre esses irmãos, não, mas para dizer que Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Não é? Aquilo que Deus disse que vai fazer com a liderança da IADPE, Deus está fazendo. Então foi uma vergonha, foi uma humilhação. Deus impôs uma humilhação terrível a esses homens, porque sistema humano não deve prevalecer e nem prevalecerá dentro da Igreja do Senhor. E a Assembleia de Deus Pernambuco é uma igreja séria que faz parte da igreja séria que um dia vai para o céu. Que Deus abençoe a todos e mais uma vez agradecendo aos irmãos que oraram, né? Estamos falando isso, irmão, porque eles continuam dizendo que o nosso trabalho de denúncia, que nós já encerramos, né? As coisas estão caminhando aí na polícia, no Ministério Público, eles querem vincular, dizer que todo esse trabalho foi para eleger o meu irmão aqui, de maneira nenhuma. Os irmãos aqui em Garanhuns sabem que meu irmão nem sairia candidato, eu não queria que ele fosse candidato, mas as pessoas insistiram, ele terminou saindo, foi eleito para a glória de Deus e que tudo seja para a glória de Deus. Mas a verdade, ela precisa ser falada, tá bom, meus irmãos? Deus está impondo, não é? Deus está impondo uma derrota fragorosa sobre o sistema humano que foi implantado malignamente dentro da sua igreja, no caso, a Assembleia de Deus Pernambuco aqui, que faz parte da igreja que um dia vai para a glória. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.